a visão do aproveitamento da prova e da expiação, ela me dá um diferencial de extrair disso um aprendizado que me acompanha. Quando existe um desejo de um sacrifício que em prol de uma causa, de alguém, eu impinjo a mim, isso diz de uma consumpção da minha energia que irriga meu coração e me protege de adormecer e hecatombar no seio da volúpia, do caldo nervante, do status da riqueza, por ter feito um trabalho de anjo que consola e ampara o pobre deserdado da sorte. Conforme vai dizer no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E isso é um passo que tem a ver com o emprego que faço dessa energia e, ao mesmo tempo, com o objetivo que isso tem em vista. O disposição em viver no mundo para amealhar a experiência bendita vai me colocar em contato com uma luta. Se eu me retiro e me isolo num monte, seja para uma solidão, seja para evitar e me bolhar de uma sedução, onde tento essa separação, eu perco o protótipo de utilidade, que está exatamente no convívio, onde posso extrair os melhores valores de ação, boa intenção, quando eu deserto do combate, da luta, e estabeleço essa degredo voluntário, acaba que faz afluxar um medo, uma covardia, ao invés do ânimo e da intrepidez. Daí que, quando eu me abro ao martírio, que isso seja da minha alma mesmo, do meu espírito, e não ao meu corpo. Antigamente era comum, ali naqueles primeiros instantes
do cristianismo nascente, que pudesse ocorrer alguém que ia para um monastério e ali passava a uma vida de clausura e seja na oração, num trabalho de manutenção daquele local, e que podia usar algum tipo de chicote para tentar amainar, enfraquecer o orgânico, achando que com isso fortaleceria o espírito. Há relato de alguém que tivesse com desejo de ter o espírito robustecido na vitória em relação à paixão, ir até uma roseira espinhada e se colocar ali em cima para um suplício. E isso acaba que inverte a situação, visto que o meu espírito, sim, devo mortificar e fustigar a minha arrogância, recebendo sem lamúria uma humilhação, uma contrafeição. E de um aspecto que tem a ver com a tendência ao egoísmo que trago, e não uma voluntária agressão ao meu organismo. Mesmo porque o corpo, ele é um instrumento do espírito para o que preciso realizar. E se eu o menoscabo e o suplicio, acaba que eu vou prejudicar o trabalho que preciso realizar com ele. E adentro a arena do autocídio, indireto, mas que vai levando a essa execução da minha força, que enfraquece e reverbera naquilo que vou poder realizar. A questão da calúnia, injúria, a perseguição gratuita, isso é mais pungente e vai ter esse espectro imo adentro do que uma alteração física que cause um sofrimento. E é uma questão de dobrar o nosso espírito, de submeter ele com um esforço, uma ingência, para que eu consiga ter uma cachoeira moral que me dê essa sustentação. Nós estamos numa conjuntura em que espíritos de diversos matizes pululam conosco no mesmo espaço. E pode ter
algum que veio do meu pregresso com um ódio tenaz em relação a mim, e que, se foi recente o nosso embate, vai ressentir da eclosão que acontece. Se considerarmos a infância, que é um período que existe uma proteção à criança natural, pelo estágio que ela está, em que ainda não completou sua reencarnação, considerando até os 7 anos, e o impositivo de um auxílio, esse ser que ainda tem essa gradação a viver, mas há relato de obsessão em criança que tem a ver com alguém que esteve com essa alma em algum tipo de dificuldade que possa ter gerado ódio, vindita, ressentimento. E que, se foi recente, vai acontecer dela ser procurada por esse desafeto, quando no corpo de carne, ela é encontrada e pode-se iniciar um processo de obsedação e até subjugação dessa criança. E a orientação é a conversa com esse infante, a partilha, ouvi-lo e recrutar a energia do Evangelho no lar diário. E a suporte que é dado pelo testemunho de Jesus para que esse infante vá se fortalecendo e possa lidar de maneira equilibrada com o que lhe acontece, que pode passar por ver um espírito que a amedronta, ou ter alguma alteração neuronal que retrata um desajuste. A filha de uma moça que tem em torno de uns 5 anos de idade estava apresentando um quadro convulsivo e dizia ver alguém. E ela havia solicitado a entrada na nossa rede de oração, que ela gostaria de estar fazendo esse auxílio. Parece que é um menino. E com a alteração, juntou-se a questão do autismo com o convulsivo, que interpolou na conjuntura dessa criança. Que relata ter visão de um espírito, de uma menina, e que mostra essa nuance delicada e
o auxílio que é pedido desse genitor para lidar com isso. Quando consideramos a questão da família, ali existem reencontros pregressos daqueles que estão sob um mesmo teto, e de alguma forma isso retrata a dificuldade que pode acontecer entre uma mãe e uma filha, entre um filho e um pai, competição entre irmãos. E experiência dolorosa e amarga, complexa, entre quatro paredes, que passa por esse reflexo espiritual de experiências transatas e que pode colocar alguém sob um malho de ataque nesse núcleo em que ela se demora a refletir no seu comportamento e na sua sanidade. Visto que, se alguém tem um adversário de ontem ali, dentro de um mesmo quarto que ele, essa convivência e a experiência do rancor, do constrangimento, revivecido, vai levando aquele que participa disso a uma desarmonia. Se ele não tiver as armas do amor, do perdão e uma resistência para lidar com isso, e nisso a doutrina espírita ajuda muito, porque ela vem de cerrar o véu dos encontros que acontecem de ontem e vai colocar diante de nós um passo a passo, ao nos despertar para a importância de aproveitar aquilo que acontece. Porque conforme o indivíduo lide com essa indisposição dentro da sua casa, isso pode ir minando sua força, sua possibilidade. E fazendo com que ele caia num adoecimento do espírito que vai reverberar no perispírito e reverberar no órgão físico de choque para ele. É importante que não falemos mal, que oremos por aquele, que possamos perceber que existe uma insubstância moral
de ontem. Que envolvamos em fluidos de paz, desejosos de que aquela malha intrincada, sombria, vá sendo quebrada, desfeita. E em sendo assim, urge considerar que há um fulcro essencial do nosso reflexo tomado por essa família de sangue. E isso vai tanto ter um efeito positivo sobre o ambiente ou negativo. E na pauta de um espírito evoluído que veio com uma missão, naquele núcleo em que ele renasce, é diferente porque ele já tem um preparo pregresso, que o gabarito é lidar com isso sem maior comoção. Mas quando consideramos aqueles que estão ali em teias de resgate, se ressentirá de um laço de elevação ou de queda que já havíamos conseguido construir naquele ninho, em considerando aquelas pessoas que participem daquilo, no pregresso. Quando conseguirmos a vivência de um amor louvável e de construções nobres no ambiente em que estivermos. E se considerarmos a questão da algema de aversão ou do supracitado constrangimento que permeia e atravessa aqueles fluidos, vai passar por um talho a ser feito, tanto no sentido de desfazer uma construção desditosa, quanto no intuito de estabelecer no lugar uma construção mais digna. E isso é uma pauta de uma reconstrução de reflexo positivo, espiritual, nobre, digno, e tem o condão de anular, de solapar o efeito da nossa conduta anterior. Por isso, pede o heroísmo e a persistência no bem. Que à medida que eu decido a reconstruir meu campo energético, eu vou amealhando
a simpatia de tantos quantos têm aquele mesmo intento que eu. E dos mentores, dos bons espíritos que desejam nos ajudar nas nossas boas resoluções, nas nossas decisões saudáveis. E mesmo que seja uma criança, isso já pode se fazer sentir ali onde ela renasceu. E está em interação de vínculos diversos. E mostra que tanto a conturbação, a infelicidade da minha queda no meu ontem pode ser refeito, algo melhorado em cima disso, quanto é possível resolver com o adversário enquanto estou a caminho com ele. Amar o inimigo enquanto estou por aqui. E é possível um contato mais fácil, uma localização desse desafeto. Porque quando demandarmos o além, eu posso tentar localizar esse outro e não conseguir. Mas as construções que foram feitas inferiores entre nós dois permanecerão me atormentando. Me crivando de tomada a vibração inferior. Há um relato na coleção A Vida no Mundo Espiritual de um benfeitor que estava ali auxiliando o André Luiz na lide da prática, e ele relatara que numa existência pregressa dele havia sido filho de um pai e uma mãe num ambiente que aparentemente tranquilo, mas de existência de posses. E quando essa mãe veio a falecer, esse rapaz viu que o pai se consorciaria novamente com uma moça que ele passou a ver como adversária, que estava ali com interesse para subtrair os bens da sua família. E desde o primeiro minuto ele intercalou com essa madrasta em conflito, e para eliminá-la forjou uma falsa traição dela com um senhor conhecido, e com isso o pai veio a desgostar e a entrar numa situação grave de depressão. E essa madrasta foge da vida tomando um letal e se instaura um caos naquele ambiente. Ele que tinha o desejo de receber toda herança por ser
o que ficaria com esses valores aboedados. Tramaram uma rede nefasta para que pudesse ir ao encalço da fortuna e usá-la, sai pela porta do túmulo derrotado, obsedado e vencido. E tentara procurar essa madrasta para pedir perdão e, de alguma forma, ser instrumento para refazer o destino dela, que ele havia destruído, mas não conseguira até ali. E ele já estava há anos no astral, num trabalho benemerente, na lide, ali naquela colônia em que eles participavam. E mesmo com o que ele já havia granjeado pelo seu esforço, o seu labor, ele ainda não tinha podido reencontrá-la. E carregava esse remorso e o desejo sincero de resolver o que havia sido instaurado entre ele, essa madrasta e o pai. Que inclusive no fim do livro vai mostrar o reencontro que acontece, onde ela chega até a colônia pedindo socorro, estrupiada, porque vinha do umbral, da zona inferior, até pela situação em que ela havia enleado do autocídio, mas no contexto energético em que ela se encontrou na época do ato. E esse rapaz descobre que o seu pai era alguém que estava ali na lide, na colônia próximo dele. Recebem essa madrasta novamente. E a mãe biológica, que houvera falecido antes dele, enquanto estava encarnado, se dispõe a voltar, novamente casar com o seu pai e receber ele e essa madraça como filhos, para que nesse esforço sinérgico pudessem refazer o destino de cada qual, destruído pela sua avareza, cobiça. E mostra que a humildade de aceitar aquilo que falhei e a rota que precisaria fazer a partir dali vai me amealhar pelo desejo, o pensamento nutrido, sonhado naquela direção, a abertura de portinhola para que possa conseguir refazer aquela trama. Mas, por outro lado, ele precisou aguardar um tempo considerável no astral, em trabalho ativo na lavoura do Cristo, para que pudesse encontrar essa madrasta de ontem. Ao passo que, se ele tivesse aproveitado um despertamento enquanto estava aqui,
considerando uma situação em que havia alguma luz no fim do túnel. Seria menos moroso, mais rápida a resolução e o liberaria para novos tentames. No Novo Testamento, Jesus vai dizer acerca da responsabilidade que é saber o que devo fazer e não agir conforme isso. Porque quando é confiado a mim, conforme em Lucas, a partir de 12:35, e não faço a vontade de Jesus, a minha condição de queda é bem piorada. Porque a quem muito foi dado, muito será cobrado, requerido. E no subsequente, em divisões, a partir de Lucas 12:49, mostra a situação dessas cisâneas que acontecem entre quatro paredes, que já fora colocada por Jesus e sinalada como algo que precisaríamos viver por estarmos em experiência de resgate.